Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Hoje eu vim recomendar Comboio do Medo, Sorcerer, de William Friedkin. Eu tenho esse filme no box da Nova Hollywood, da Versátil. É o melhor filme desse box. É um filme difícil de achar. Ele é caro. E ele é talvez a melhor obra de um dos melhores diretores da Nova Hollywood, que foi William Friedkin. William Friedkin vocês devem conhecer, quem conhece, por Operação França, Viver e Morrer em Los Angeles, o próprio Comboio do Medo, porque não é um hit pequeno, Caçado. Ele fez o remake de 12 Homens e uma Sentença. Ele tem o seu filme mais famoso, que é O Exorcista. William Friedkin, acima de tudo, era um autor. Ele era um homem, tanto que você vê, ele fez o filme de terror mais bem estabelecido do cinema americano, mas ele não trabalhou mais com isso em nenhum momento da vida. Ele trabalha, então, com diversos temas que levam o ser humano a pensar com as entranhas. Eu acredito até que O Exorcista e esse é um dos seus filmes mais sensíveis. Ele foi o diretor da Nova Hollywood a ser reconhecido mais rápido. Ele ganhou o Oscar por Operação França. Ele ganhou de Stanley Kubrick com Laranja Mecânica. Não acho que foi imerecido. Operação França é um filme tão icônico quanto Laranja Mecânica. Mas ele tão rápido subiu, tão rápido ele teve o primeiro baque do que é a indústria. A indústria é confete. Eu digo isso porque não é um defeito ser confete. Piorou muito, mas não é um defeito. Ele monta aqui uma releitura de O Salário do Medo, de George Arnaud, que já teve um filme em 1953, que também é muito bom, só que não é uma refilmagem. Ele odiava esse conceito. Esse filme é uma releitura até melhorada do que é a proposta de O Salário do Medo. A estrutura da história remete ao livro, só que ele dá aquilo ali uma nova roupagem e um novo sentido. Só que ele teve o azar de ter um filme com uma verba tão grande que estreou em 77 na mesma época de um filme B bem famoso, que foi chamado de Guerra nas Estrelas. Depois seria o episódio 4, depois seria, né, uma Star Wars, o episódio 4, Uma Nova Esperança. Franquias, marcas, ele teve o seu maior baque com o nascimento da... Não foi a primeira grande franquia do cinema. A primeira grande franquia do cinema foi o Planeta dos Macacos. De vender brinquedo, fazer desenho, essas coisas assim. Foi. Pelo menos do cinema blockbuster. E, bom, faz sentido um cara tão arrogante ter ficado tão escroto ao longo da vida, se você entendesse o esforço que ele aplicou nesse filme e ele receber essa resposta do destino que combina com a proposta do filme. E eu vou dizer por quê. A trama aborda indivíduos que são ex-criminosos, um criminoso mais comum que tentou roubar da máfia e teve a morte dos seus amigos, e um outro criminoso de colarinho branco na França que abandonou sua família para não ter que lidar com a lei, e ambos foram se refugiar numa republiqueta de bananas da América Central. Eles então, para sair dali, numa excelente aula de imersão, porque você sente que você está no pior estereótipo do terceiro mundo e no pior estereótipo de uma subnação, uma subrepública. O pior estereótipo do terceiro mundo. Porque você sente que aquele ar fede, você sente que aquela cerveja é ruim, você sente aquela umidade desgraçada que você só via em filmes de guerra, e você sente que aquele povo é um povo muito maltratado. Então eles aceitam, a despeito de sua própria segurança, a ideia de sair daquele país numa missão por soldo, algo bem mercenário, que é transportar uma carga para a empresa petrolífera dali, para que eles tenham uma defesa contra os rebeldes que estão incendiando os poços de petróleo. Em cenas muito gráficas, eles têm que transportar uma carga de nitroglicerina velha
por 320 quilômetros. E, bom, nitroglicerina é uma coisa muito legal, gente, porque dependendo do estado, aquilo é líquido, tá? Aquilo tá dentro de uma forma sólida, mas ele começa a se liquefazer. E ela detona com a menor fricção. Se você tirar uma gota dela e jogar no chão, ela causa uma pequena combustão. E então eles têm que encher aqueles caminhões de carga de areia e atravessar 320 quilômetros por mata, pedra, terra batida e até uma ponte de corda em cima de um rio na chuva. Por que eu digo que o filme remete à sina que William Friedkin teve de fazer um produto de arte tão perfeito e ainda assim dar de cara com a parede por causa de... Não tá aqui. De Star Wars. Você pode fazer tudo. Você pode dominar as forças que vêm contra você. Você pode dominar as consequências dos seus próprios erros. Ou sobreviver a elas. E ainda assim vai ter algo pior vindo depois. Sorcerer, no caso, seria o feiticeiro, né? O destino feiticeiro que sempre joga empecilhos nesses personagens desgraçados. Porque o destino, e essa é a moral do filme pra mim, o destino quer mais que você, que acredita nele, se foda. O destino quer que você se arrombe. E, realmente, o destino é você que faz, porque se for depender desse mundo, das forças desse mundo, a tempestade vai vir, você vai sobreviver a ela, e depois da tempestade pode até ter uma bonança que precede outra tempestade, ou então vem outra tempestade atrás de outra e aí vai. Nesse meio tempo você tem o estudo de sobrevivência desses personagens, que conforme eles acertam, algo vai ficando para trás. O otimismo, o humanismo, a mera graça de estar vivo, tudo aquilo é o preço que eles pagam, que o personagem do Roy Scheider principalmente paga pela sua sobrevivência, nessa ambientação que é quase como se fosse um inferno de Dante, em que você tem uma fotografia muito imersiva, a trilha sonora pontual, que até ele usa, não sei se alguém conhece, Tangerine Dream, ela tem basicamente o martelar da sina na sua nuca, de algo te dizendo, ó, vou pegar você pelos calcanhares. Porque nada nesse filme compensa. Quando você pensa que as coisas eram para fazer sentido. As coisas fazem sentido quando você força elas a fazerem. O problema é, os personagens já fizeram tanta merda. Um morreu, abandonou o cadáver dos amigos ali, após um assalto bem sucedido da máfia. E o outro abandonou a própria mulher. Para não enfrentar um crime de colarinho branco. Você não é muita coisa depois disso. Não sobra muito de você para salvar. Sobra fisicamente. Mas moralmente você já é pouca merda. Você já não tem muito valor. Então você atravessa montanha, pântano, rio, malária, um calor do inferno. E o custo que você vai ter daquilo ali é lidar com problemas fora dali. E talvez essa seja a moral do filme mais bela, porque é um filme pessimista, é um filme que lança um veneno nihilista nos seus olhos, em que aquele personagem vence, porém aquilo traz a ele uma perspectiva tão ruim de estar vivo, que seria melhor ele nunca ter participado, seria melhor ele nunca ter ido para aquele país, seria melhor ele ter morrido do que fugido das consequências dos seus erros. Sorcerer, Comboio do Medo, é uma descida umbral. E quando você chega no fundo do poço, tem um alçapão. Eu acho que essa é a beleza desse filme para mim. Que é o melhor filme de um dos melhores diretores da história. Um indivíduo que morreu tem 2 anos, entregando um ótimo remake também, que é A Corte Marcial,
do Navio da Revolta, que é um remake de um filme de tribunal com Kiefer Sutherland. E, cara, eu não sei como definir Sorcerer. Não sei como definir Comboio do Medo. Eu sei os pontos que ele aborda, sempre que eu revejo tem algo mais. Sempre que eu penso na figura que sobra do personagem no final, que ele vai dançar com uma nativa daquele país, uma mulher castigada, feia, em que por segundos ele desiste não é que ele desista, mas é só para ele fingir que ele ainda tem uma nesga de humanidade, de humanismo dentro dele, e ele começa a dançar com ela dentro do bar, um bolero. Aquilo ali é tipo um apelo para querer fingir que o amanhã vai valer a pena. E o amanhã de Sorcerer não vale a pena. Depois da tempestade, vem outra tempestade. A busca de sobreviver sem um sentido é pior do que morrer. E essa para mim é a grande beleza desse filme. É uma beleza desgraçada. Mas vale a recomendação. Eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima.